Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina, hoje continuando a nossa conversa sobre serras circulares estacionárias. Agora, pessoal, nós vamos cuidar da verificação do paralelismo da guia de corte longitudinal, aquela guia para cortar de comprido no mesmo sentido da fibra, em relação ao plano do disco da serra. A gente vai fazer isso agora. Muito bem, pessoal, nós já cuidamos da escolha da serra, da fixação da serra e do ajuste de altura. Agora a gente precisa cuidar da verificação do paralelismo da guia de corte longitudinal, ou seja, aquela guia que vai nos permitir cortar no sentido da fibra da madeira, ok? Muito bem, para isso, aqui no nosso caso, você vai ter que descobrir uma ferramenta equivalente no teu caso, mas aqui no nosso caso, nós usamos este gabarito. É um gabarito feito de alumínio, certo? É uma reta paralela perfeita para o nosso uso, ok? Então o que a gente faz com ela? A gente coloca na serra circular com muito cuidado para não afetar nem a mesa, nem a serra, nem o gabarito. Nós colamos este nosso gabarito à serra circular e aí nós verificamos duas medidas. Uma aqui na entrada da serra, eu regulei a minha guia propositadamente com 30 centímetros, vejam aqui. Então os meus 30 centímetros estão batendo com esse lado que corresponde ao lado do corte da serra. O meu gabarito está alinhado com o dente, a parte externa do dente aqui na serra, ok? Porque é aqui que a madeira vai entrar cortando e depois de fazer essa verificação, eu faço a verificação aqui na saída. Perfeito? E quanto é, pessoal, que eu tenho que ter aqui? Eu preciso ter os mesmos 30 e mais um pelésimo, uma coisinha a mais, para quê? A madeira já foi cortada. Então, se aqui eu estiver com a distância menor, isso vai fazer com que a serra corte a madeira na saída. Acontece que o corte já foi feito lá na entrada. E aí eu tenho vários riscos. Eu posso danificar a peça, eu posso ter aquele acidente, o kickback, que eu citei para vocês anteriormente nesse mesmo vídeo, ok? Então, essa distância aqui precisa ser um cabelinho maior. E como é que eu faço isso? Eu meço aqui. Aqui eu estou com 30 centímetros e mais alguma coisa em torno de 5 décimos. E aí eu aperto, no meu caso aqui, vocês vão ter que descobrir como fazer isso na máquina de vocês, se for possível. Eu aperto a saída da guia para garantir que ela não se mova e que ela mantenha essa distância que eu citei para vocês, ok? Feito isso, a gente está com a regulagem de saída, a regulagem de paralelismo da guia de corte longitudinal com o plano da serra feito. E a gente vai passar para a próxima regulagem, a próxima verificação, que é do paralelismo da guia de corte transversal, paralelismo e perpendicularidade, o esquadro, ok? Em vídeos posteriores nós vamos falar, se estiver desregulado, como é que a gente acerta esta guia e a outra guia. Muito bem, pessoal, agora a gente vai fazer a verificação do paralelismo do movimento da mesa da minha máquina com o plano do disco da serra e também a verificação do esquadro, ok? Da perpendicularidade da guia de corte transversal com o plano do disco da serra. Na tua máquina, pode ser que você não tenha uma mesa que se desloque, você tem uma mesa com guias e aí você vai verificar o paralelismo entre o rasgo onde a guia corre e o plano do teu disco da serra. Como é que você vai fazer? Você vai arranjar uma placa de Eucatex MDF fino de 6 milímetros, por exemplo, tá? E você vai, com um dos lados dela já cortado, bem certinho, você vai encostar aqui na guia e vai fazer dois cortes. Um primeiro corte de limpeza e um segundo corte para você tirar uma tirinha na qual você vai pegar as duas pontas e comparar. Se o corte está paralelo, a largura da ponta de uma das pontas tem que ser igual à largura da outra ponta também. É isso que a gente vai fazer agora, ok? E depois de feito o corte também, a gente verifica o esquadro para verificar se a máquina está cortando no esquadro. Perfeito? Vamos fazer isso agora. Lembrando, eu já regulei
a altura do meu disco de serra para esse material que eu vou cortar aqui. O disco de serra está com o dente um pouquinho acima, o início do dente, da superfície onde o corte vai ser feito, ok? Vamos lá. Primeiro corte só de limpeza. Segundo corte agora, para tirar aquela tirinha de verificação. Muito bem, está aqui a tira, pessoal. Se o corte foi paralelo, essa ponta aqui vai ter a mesma largura da outra ponta. Como é que eu verifico isso? Quebro aqui a tirinha, coloco uma do lado da outra, tá? Vocês podem verificar que a largura aqui está idêntica, ok? Então, isso é uma garantia de que o movimento da mesa está paralelo ao plano do disco de serra. Feito isso, eu vou verificar agora o esquadro do corte. Vejam lá, sem passagem de luz. Ok? Então eu estou com a minha mesa se deslocando paralelo ao plano do disco de corte e, além disso, a guia de corte transversal está garantindo que o corte foi feito no esquadro, o que é aquilo para o qual uma esquadrejadeira se destina. Perfeito? Ok, pessoal, agora a gente vai fazer um corte longitudinal, certo? Um corte de comprido no sentido das fibras, tá? Para descobrir como é o processo e repeti-lo para que a gente sempre tenha sucesso nesse tipo de corte, ok? Muito bem. Esse corte feito de comprido, né, longitudinalmente, no mesmo sentido, na mesma direção das fibras, é chamado de ripar ou então de galgar a peça, ok? Esses são os nomes que se usam em marcenaria, ripar ou galgar, para fazer esse tipo de corte. O que eu preciso para isso? Bem, além de uma máquina bem regulada, bem verificada, como a gente mostrou até o momento, e de um disco de serra do tipo apropriado, do tamanho apropriado e com os dentes em bom estado, conforme a gente já mostrou anteriormente, a gente vai precisar do quê? Nós vamos precisar de equipamentos que são indispensáveis. Quem são eles? Protetor auricular. Não precisa ser esse troço do tamanho do elefante, pode ser esse pequenininho aqui, mas é importante, pessoal, para que a gente possa continuar ouvindo qualquer tipo de música, de rock, a pancadão ou sertanejo, né? Então, vamos cuidar bem dos ouvidinhos usando protetor auricular. Segundo, óculos. Vamos usar óculos de proteção, para os moços continuarem a ver as moças continuarem a ver os moços, ou nesses tempos modernos, como eu já disse, para quem quiser olhar para qualquer lado. E eu não tenho nada com isso, certo? Terceiro equipamento indispensável, empurrador. Nada de ficar brincando com a mão perto da serra. Seja este tipo, seja esse tipo, vamos usar um empurrador para que a nossa mão fique sempre longe da serra, ok? Agora, acessório, ou seja, não é mais equipamento indispensável, mas é um acessório, se tiver, é muito bom. Mola, tá? Eu vou usar uma mola magnética por conta de ser mais fácil, mais rápido de usar, mas você pode fazer uma mola de madeira como essa aqui, tá? Algo que vai imprensar a tua peça contra a guia para garantir que ela vai ter uma usinagem o mais uniforme possível. Vai garantir a aderência da peça à guia, ok? Além disso, do que a gente cuidou para fazer esse corte aqui para mostrar para vocês? No caso, eu retifiquei esse lado aqui, tá? Eu peguei esse lado e passei no desengrosso. Por quê? Se esse lado da peça, pessoal, que vai contra a guia, estiver todo torto, você vai ter um corte de baixa qualidade e com risco da peça voltar em você num kickback, a serra pegar e jogar a peça contra você. Por quê?
Porque este lado que vai contra a guia vai estar irregular e ele vai ficar sambando. A chance da serra agarrar essa peça e atirar essa peça em você é muito grande, ok? Se você não tiver um desengrosso para fazer essa retificação, o que você vai fazer? Você vai pegar uma placa como essa, pode ser uma placa de Eucatex, pode ser de compensado, pode ser de MDF. Você vai colocar a peça aqui, vai parafusar e aí, com a peça parafusada aqui e a placa bem presa, você vai passar contra a serra para garantir que você tem um lado cortado reto. Perfeito? Aí você tem uma superfície retificada, uma superfície plana para você apoiar contra a guia. Ok? Muito bem. Vou então executar o meu corte. Além de tudo isso que eu falei para vocês, do que eu vou cuidar? Primeiro, eu vou travar a minha mesa, tá? Se você está usando uma esquadrejadeira, uma serra de mesa móvel, é muito interessante que você faça isso, para você garantir a maior área de apoio e a maior estabilidade durante o processo para a sua peça. Nesta máquina aqui, esse travamento é feito através do dispositivo que a minha câmera Woman vai mostrar, certo? Dê uma olhada aí, ó, esse stop que faz com que o carro, a mesa, pare, ok? Além disso, para eu poder fazer o corte, eu vou abaixar a guia de corte transversal, tá? Para quê? Para que eu tenha acesso à maior área de mesa possível, porque se eu estiver galgando uma prancha larga, eu preciso desse apoio, ok? Então vamos lá. Estou aqui com o que é indispensável, a minha peça, um empurrador, vou usar esse aqui, o protetor auricular. Eu não vou usar o óculos, porque os meus óculos já têm lente com resistência a choque, certo? Vou colocar a minha mola aqui, fazendo força da peça contra a guia. Mesa travada. Vamos lá. Não sei se vocês prestaram atenção, eu não mexi na peça enquanto o disco de serra não parou, certo? Disco de serra em movimento é perigosíssimo, não é para brincar com esse assunto, certo? Senão você vai acabar se ferindo e a gente quer que marcenaria seja só alegria e não tristeza, ok? Uma outra coisa importante também, não sei se vocês repararam, mas meu corpo ficou, a maior parte do meu corpo ficou longe desse plano aqui, onde estão a peça que está sendo cortada e o disco de serra. Por quê? Na eventualidade de acontecer algum problema, tá? Normalmente o que vai acontecer é que alguma coisa vai ser atirada nesta direção. Meu corpo está longe dessa área, o risco é muito menor, ok? Aqui, pessoal, o meu corte ficou um corte bom, sem marca de ferramenta, sem queimadura, tá? Então foi um corte bem executado, perfeito? Agora nós vamos fazer a execução de um corte transversal, certo? Um corte de atravessado nas fibras, ok? Muito bem, pessoal, agora que a gente já fez o corte longitudinal, a gente vai fazer um corte transversal, ok? Eu vou indicar aqui o que é necessário para vocês fazerem o melhor corte transversal possível numa máquina dessa categoria, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou usar escoras, vou fixar bem a minha peça e o corte, mesmo sendo transversal, ele vai ficar limpíssimo. Se você tivesse que fazer cortes transversais que não fossem ter tanta necessidade de qualidade, tá? Se é um corte mais rápido, algum rascunho de peça, algo que você não precisa, um acabamento de primeira, você pode dispensar o uso
dessas escoras que eu vou mostrar para vocês, essas madeiras de sacrifício. Agora, se você vai fazer um corte de qualidade, você quer um acabamento perfeito, é indispensável que você use essas escoras, além de uma serra para lá de bem afiada, para lá de em boas condições, ok? Coisa importante em relação a essas escoras. Primeiro, ambas têm que ser superfícies que estejam absolutamente planas e paralelas. Por quê? Se as escoras forem empenadas de alguma forma, você não vai cortar no esquadro. Por exemplo, se essa escora aqui for torta, desse jeito, você vai cortar a peça assim. Você não vai estar cortando a 90 graus como a gente deseja, ok? Mesma coisa o solado aqui que eu vou usar como madeira de sacrifício, como escora para o meu corte, perfeito? Então como é que a gente faz? Eu estou usando um Eucatex como madeira de sacrifício aqui, podia ser um compensado fino, podia ser um MDF fino, ok? Vou colocar na parte de baixo aqui, avançando um pouquinho depois da serra. A mesma coisa eu vou fazer com o MDF, com essa escora aqui de MDF, que eu coloquei um pouco à direita da serra, para que o meu corte seja duplamente escorado, no solado e nas costas da peça. Coloco a peça no ponto em que eu quero fazer o corte, né? Seguro bem a peça. Detalhe, eu já regulei a altura da serra de novo, levando em conta que agora eu tenho um solado, ok? Então vamos lá. Vejam aqui, pessoal, a qualidade do corte, peça limpinha, corte perfeito, e que foi conseguido porque a gente usou essas madeiras de escora para permitir que a madeira fosse bem cortada, ok? Muito bem, agora a gente vai falar de problemas que a gente pode ter no corte e como solucioná-los. Muito bem, pessoal, para fechar esse episódio sobre serras circulares, vamos falar dos problemas que podem aparecer, das causas e de como resolver. Primeiro, queimadura na peça. Se você está cortando a peça e depois de cortar, ou mesmo durante, você perceber que houve queimadura, isso significa o quê? Significa que houve um atrito excessivo da serra, ela não cortou, ela atritou ao invés de cortar as fibras da madeira. Tá? E quais são as causas? Eu escrevi aqui velocidade baixa. Na realidade, provavelmente em algum momento pode ter a peça parado no deslocamento com a serra. A serra ficou no mesmo ponto e ficou passando ali, queimando a peça. Essa é uma causa. Outra causa, se o teu disco estiver em mau estado, ele estiver com empenamento, estiver faltando dente, não estiver bem afiado, ele pode queimar a peça também. Terceira possibilidade, desalinhamento. Se, por exemplo, a tua guia de corte longitudinal, ao invés dela estar paralela com a serra, ela está fechando, ela vai começar a imprensar a peça contra a serra. E aí, se parar, aquilo ali vai ficar pegando contra o corpo da serra, onde não tem dente, e vai queimar. E por fim, se você está ripando, se você está galgando uma peça, essa peça tem tensões internas, quando corta, essas tensões liberam, fazem com que as fibras se movimentem, isso pode fazer com que a peça empene e aí ela pode começar a colar no corpo do disco de serra e aí vai aparecer a queimadura, ok? Segundo problema, marcas de serra. Esse problema de marca de serra costuma aparecer quando você está fazendo principalmente a galga. Tá? Pode aparecer no corte transversal, mas é principalmente na execução da galga. Quais são as causas? Pode ser que você esteja com um desalinhamento entre a guia e a serra, então de novo a guia está fechando, né? E aí começa a pegar a parte da serra, da madeira que já foi cortada, começa a pegar na serra, na parte de trás da serra, e os dentes marcam. Pode ser que a sua peça não esteja bem calçada contra a guia, aí a peça está
caminhando em direção à serra e está sendo jogada em relação à serra, né? E aí ela começa a pegar na parte de trás da serra e marcar, ou então de novo, você está com a peça com tensões internas, na hora que você fez o corte, a madeira trabalhou, essas tensões fizeram com que as fibras se expandissem, a peça se abrisse, por exemplo, ela começa a pegar na parte de trás da serra e os dentes começam a marcar, tá? Para todos esses problemas, pessoal, qual é a solução? Alinhamento, prender bem a peça, usar a mola, certo? Usar a serra bem afiada. Com isso, e ter uma boa velocidade de deslocamento da peça em relação à serra. Com isso, você vai eliminar esses problemas. Um último problema, a qualidade do acabamento. Se você tiver com acabamento ruim, de novo, falta de alinhamento pode causar isso, a peça solta pode causar isso, quando você está galgando. O disco de serra em mau estado, né? Então, um disco faltando dente, ou dente sujo, sem afiação, certo? Disco de serra cego. E a falta de escora. Se você está cortando uma peça, fazendo um corte transversal, e você não estiver usando o solado e a escora de trás, na hora que o dente da serra deixa a peça, se não tiver escora, dependendo do tipo da madeira, e se o dente não tiver muito afiado, ele vai lascar, e aí você vai ter um acabamento horrível na sua peça. De novo, para resolver tudo aquilo que a gente já falou, alinhamento, serra em bom estado, máquina bem regulada e o uso de escoras nos cortes transversais para fazer os cortes, ok? Então, vamos juntos?